Olá, meus queridos. Estamos aqui novamente para a retrospectiva 2023 sendo feita em fevereiro de 2024, porque a vida é uma dor constante. Como eu já falei no último vídeo sobre a minha retrospectiva de quadrinhos, esses vídeos, galera, eu preciso fazer eles, sabe? Eu sinto que eu não vou conseguir seguir o ano bem, tranquilo, com a minha vida se eu não fizer minhas retrospectivas de anos, sabe? Ano passado eu já tive que abrir mão do meu ritual do mês do horror do canal e partiu meu coração ter que fazer isso, mas eu não tive condições de fazer. E esse ano eu não quero abrir mão das retrospectivas do ano, então perdoe o meu atraso, mas vamos ao que interessa, que é indicar livros. Eu preciso indicar livros, eu não posso passar mais um começo de ano sem indicar livros. É uma coisa que eu tenho que fazer todo ano aqui, indicar alguns livros pra vocês. Independente de eu ter lido ano passado ou não, são livros fodas que vocês têm que ler, sabe? Sobre isso, ano passado eu li 64 livros. Na verdade foram 64 leituras sem ser quadrinhos, né? Foram 120 quadrinhos e 64 leituras em geral. Aí envolve desde peças de teatro, algumas... eu tenho uma assinatura de uma revista sobre música que vem com um disco de vinil, que é a Noise. E aí vem uma biografia do disco, né? Então não é exatamente livros, mas é muito conteúdo, muito rico. Só que eu separei aqui as melhores leituras, mais de livros mesmo, que eu tive ano passado. E eu vou falar com vocês, começando com algumas menções honrosas. Eu vou dar 3 menções honrosas, que é de uma editora que só trabalha com livros surrealistas, que eu encontrei uma banca dela na Feira do Livro da USP, comprei vários livros deles, e esses 3 em especial, eu me apaixonei muito por eles, eu achei fantásticos. Poemas do Robert Desnos, que é um grande nome do movimento surrealista. Poemas sensacionais. Lá embaixo, da Leonora Carrington, que é um relato autobiográfico dela sobre coisas que ela passou no manicômio, né, quando ela foi internada injustamente. Um relato bem que mistura surrealismo, tipo oniricidade, sonhos que ela tinha com o que ela realmente passou, e também escritura estilhaçada, manifesto feminista, nota sobre a existência e outros escritos da Mina Loy. Isso aqui é uma miscelânea bem diversificada de vários textos, poemas que ela fez. São 3 livros muito curtos que eu li muito rapidamente e por isso eles não tiveram tanto peso em mim quanto outros livros que eu demorei um pouco mais de tempo para ler, né? Porque são quase que folhetos, são livros ainda bilíngues, então metade deles é em uma língua que eu não entendo, que é francês. Então são livros que foram bem curtos e rápidos de ler, mas foram livros que deixaram uma impressão maravilhosa em mim. Eu me fascinei pelo movimento surrealista na literatura e eu precisava deixar registrado aqui esses 3 livros. Vamos lá, em 10º lugar, todo ano eu tento ler alguns livros japoneses e um livro japonês que me marcou muito esse ano foi Os Amigos, certo? Deixa eu ver se tá aqui, Os Amigos, da escritora Kazumi Yomoto. Tem um filme baseado nesse livro que eu tô louco pra ler. Trata-se da história de 3 crianças que começam a observar um senhor idoso numa casa isolada, que tinha uma certa lenda ali na cidade sobre esse homem, essa casa isolada. Eles começam a observar eles e eles vão lá todo dia, depois da escola, e começam a criar uma amizade com esse senhor. E é um livro lindo, sabe? Muito delicado, conta uma história muito bonita, tanto sobre infância quanto sobre envelhecimento. É um livro que consegue olhar para essas 2 fases da vida e conectar elas. Em 9º lugar, eu vou colocar A Terra dos Mil Povos, do Kakawera Jekupé, que trata-se de um livro escrito por um indígena que é do povo Chucarramãe, certo? Eu não sei se eu pronunciei direito, mas trata-se de um livro sobre a história dos povos indígenas brasileiros, contado por um indígena. E é um livro que, mesmo curto, é repleto de informações fascinantes sobre mitologia, mitologia não, né? Crenças, cultura, história. É um livro riquíssimo e muito bem escrito, isso que me fascinou, porque ele é escrito com a poesia desses povos, com a forma como eles enxergam o mundo. Então não é um livro burocrático, sabe? Não é um livro puramente Wikipédia, puramente de informação, puramente, sabe, história dos indígenas para quem tem pressa, esse tipo de livro. Não, é um livro que carrega em si a poesia, a cultura desses povos e as crenças dele com uma verdade muito linda, ao mesmo tempo que é sim um estudo antropológico muito bem feito.
Então, para quem tá procurando livros brasileiros escritos por indígenas, esse aqui é o melhor que eu tive contato até agora. Eu já li alguns e esse foi o que eu mais amei até agora. Em 8º lugar, eu vou trazer o livro Negro, de Cruz e Souza. Cruz e Souza é um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. Esse livro aqui é metade poesia e metade cartas, textos abolicionistas que ele escreveu. E o Cruz e Souza é um dos escritores mais pungentes que eu já vi, brasileiro no geral, não só de escritores negros, mas o jeito que ele consegue transmitir a dor, o horror da escravidão na sua escrita, e também, obviamente, a beleza do povo negro e tudo isso. Só que eu sei que hoje em dia se fala muito que não é legal só fazer obras que retratam a dor dos negros no mundo e tudo mais, porque já chegou a um ponto de quase fetichização disso e também de você estar alimentando isso muitas vezes se você ficar retratando só essas coisas. Só que na época que esse livro foi escrito, isso era de uma importância absurda. Você mostrar para as pessoas que estavam lendo a dor, o sentimento, tipo, o horror, o absurdo que era a escravidão. E o Cruz e Souza consegue transmitir isso no texto dele, sabe, com uma imagística, sabe, de uma forma tão vívida, sabe, é quase visual o texto dele, de tão bem descrito que é, e tão poético, quase como se fosse uma narrativa de horror às vezes. E me fascinou muito, sabe, grande livro esse aqui. Pesado, mas uma leitura muito necessária. Em 7º lugar, literatura gótica, certo? Carmila, essa edição lindona aqui, que foi super barata também, numa dessas lojas de shopping que sempre tem Carmila, porque é um livro em domínio público. Carmila é a Vampira de Kernstein, é um dos livros que mais influenciou o Drácula do Bram Stoker. Foi uma das primeiras representações modernas do vampirismo como a gente conhece hoje, né, da reformulação do vampirismo enquanto gênero literário, enquanto monstro específico, né, não só uma das vários tipos de demônios, mas um monstro específico, com as características específicas que a gente conhece hoje. E aqui vai tratar isso ainda com um romance lésbico acontecendo, o que foi muito à frente do seu tempo para a época, né, do escritor Sheridan Le Fanu. E grande livro, sabe? Quem gosta de literatura gótica, esse aqui é um dos melhores exemplares que você vai encontrar, com certeza. Em 6º lugar, eu vou colocar meio que um empate técnico aqui, que é uma das escritoras que eu mais tenho lido ultimamente, que é a Maya Angelou, uma das maiores escritoras negras da história. E aqui eu tenho 2 livros dela, Poesia Completa, né, que, como o nome diz, é a poesia completa da Maya Angelou, e ela, por muitos, é muito considerada a melhor poeta do que escritora. E esse livro aqui é realmente uma pedrada, muito lindas poesias. Só que esse livro aqui é tão pesado, cara. É um dos livros autobiográficos, é um livro autobiográfico dela, né? Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. É um soco no estômago, bem grande, bem dado, só que muito bem escrito também. E é um livro com vários tipos de emoções, sabe? Vai do mais triste a momentos também muito catárticos, muito felizes da vida dela. Fica a recomendação dos 2 livros aqui. Eu vou deixar os 2 empatados para representar a obra da Maya Angelou na minha lista. Em 5º lugar, Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Esse livro mudou um pouco minha vida. Sabe, sem entrar muito na minha vida pessoal, apesar de que esse canal é um canal extremamente pessoal pra mim. Eu tenho lidado com um término que foi bem difícil pra mim, né? Bem até traumático em alguns sentidos. E ler um livro que traz uma perspectiva tão bonita sobre o amor, tão ao mesmo tempo muito enraizada em sociologia, em questões políticas, em questões da vida real. Porque tem pessoas que descartam um pouco certos livros da Bell Hooks como sendo autoajuda, porque ela às vezes é muito otimista. Nesse livro ela fala sobre a importância de você acreditar no amor, a importância de você procurar o amor verdadeiro na sua vida. Mas ela não faz isso de uma forma ingênua. Ela faz isso muito pautada pela questão de que é interessante para as pessoas que fazem mal ao mundo, tipo para políticos e para bilionários e essas pessoas que querem ver a divisão da classe trabalhadora, né? A Bell Hooks tem uma visão bem assim política sobre essas questões,
bem de esquerda e tudo mais, né, bem revolucionária. E ela vê que a falta da crença no amor é um fator que divide as pessoas e é interessante para essas pessoas que controlam o mundo. Então, a necessidade do amor, mais do que uma necessidade pessoal, é também uma necessidade política. E algo que é importante a gente não deixar a gente perder ao longo da nossa vida. Então, é um livro que traz uma perspectiva muito positiva, muito otimista pro amor. Às vezes também religiosa, porque ela não ignora a religiosidade dela. Ela é uma pessoa religiosa. Só que ela, na verdade, o que ela tá fazendo é um statement, é um chamado pela volta do amor no coração das pessoas. Isso é muito lindo, é muito importante. Ela traz umas análises sobre como as pessoas enxergam o amor errado ao longo da vida, que fazem você realmente refletir sobre muitas coisas. Eu tenho usado muito esse livro no podcast que eu tenho com a minha amiga, com a Beatriz Graça. Assistam o meu podcast, eu falo bastante desse livro lá também. E de coisas nele que mudaram minha vida no episódio que a gente já fez. E vamos ter outros episódios aí. E eu pretendo ler mais livros da Bell Hooks. Esse é o segundo livro que eu leio dela. E ela tá se tornando uma escritora muito importante pra minha vida. Muito bem. Temos agora em quarto lugar. Ano passado eu coloquei... Eu não lembro em que colocação entrou. Mas ano passado no caso... os melhores leituras de 2022, né, retrospectiva do ano passado, entrou a poesia completa de Flor Bela Espanca, volume 1, que virou rapidamente minha poetisa favorita do mundo, minha escritora favorita, a Flor Bela Espanca. E eu só tinha lido esse livro aqui, que é uma compilação de vários livros de poesia dela. Esse ano, né, 2023, passado, eu fui atrás do volume 2 das poesias completas, que eu li, e também das narrativas em prosa dela. Esse aqui é um livro de contos que ela escreveu em homenagem ao irmão dela, quando o irmão dela morreu. E é um livro muito bom também. Ela tem um estilo de prosa muito próprio. E eu tô louco pra ler mais livros dela em prosa. Eu tenho aqui um livro que é uma compilação de cartas, escritos e textos. Então eu tô louco pra ler tudo da Flor Bela Espanca. Ela é uma dessas escritoras que eu vou tentar ler tudo que ela já escreveu, até porque ela não escreveu tanta coisa assim. Então ano passado entrou o volume 1 e agora esse ano entra o volume 2, mais esse livro de contos aqui, que é As Máscaras do Destino. Então esse é o meu quarto lugar, certo? Em terceiro lugar, muito bem, temos aqui A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Eu amo que o nome desse livro é A Paixão Segundo GH, porque eu posso fingir que é Gustavo Henrique. Que são as minhas iniciais. Mas caralho, mano, esse livro é insano. É quase que um metamorfose do Kafka, só que mais abstrato. E eu diria que com essa pegada, obviamente, né, mais pela perspectiva feminina da vida. E também muito mais sobre amor mesmo. É um livro muito sobre a dor do amor, a dor da paixão, a dor do abandono. É um livro que também... Só que ele lida com essas questões por uma perspectiva muito onírica, muito abstrata, que você pode tirar vários significados de cada sentença que você lê. Então é um livro nem um pouco objetivo, sabe? É bem diferente dos outros livros da Clarice. A Clarice é uma escritora muito versátil. Cada livro dela é totalmente diferente do outro. Todos os livros que eu li dela até hoje, cada um era uma coisa, só que ela tem certos temas que se mantêm em toda a obra dela. Mas o jeito que ela escreve é uma coisa bem camaleônica, assim. Ela tem várias facetas. Muito parecida com a Hilda Hilst também, que são, acho que, as duas escritoras brasileiras mais relevantes para a maioria das pessoas. E dá para entender por quê. Enfim, gostei muito desse livro. E, segundo lugar, vocês vão achar que eu tô de sacanagem, tá? Mas eu vou colocar o livro fenomenal, o Caderno Riscado aqui. Trata-se... Mano, Irmão do Jorel, vocês vão ver na minha lista de séries, se já saiu. Irmão do Jorel é o melhor desenho animado que eu vi na vida, sabe? É o melhor desenho animado que eu vi na minha vida. Se tornou o meu desenho animado favorito. E eu fui atrás desse livro aqui, né? Que é um livro que não só é um livro feito caça-níqueis pra ganhar dinheiro em cima da série, é um livro que expande temas da série. É um livro que traz coisas da série pra mídia da literatura. É um livro que sabe adaptar conceitos e temas e personalidades do Irmão de Jorel pra narrativa literária. Por mais que seja quase que uma graphic novel em alguns momentos, pela quantidade de ilustrações que você vai ter,
né? E o tamanho da fonte, né? Tem muitos momentos que lembram uma história em quadrinho. Só que, no geral, é um texto em prosa, por isso que não entrou no meu livro, na minha lista de quadrinhos. Porque, no geral, é um texto em prosa e é normal, assim, sabe? Com textos mesmo. E muito bem escrito, hilário pra caramba. É bem diferente de um livro que me decepcionou bastante, que é o Diário do Chaves. Que eu fui ler o Diário do Chaves procurando uma expansão do universo do Chaves, que eu gosto muito pela minha infância. Só que o livro, tirando alguns momentos, é uma grande repetição de momentos clássicos da série, só que transcritos em livro pelo ponto de vista do Chaves. É isso. E Irmão de Jorel não, o livro fenomenal do Irmão de Jorel não. Ele é uma expansão do universo de Irmão de Jorel, só que pensado nesse formato de livro. Então é um acréscimo a tudo que faz de Irmão de Jorel uma série tão foda, uma obra-prima da arte, na minha opinião. Então, em segundo lugar, vai Irmão de Jorel, o livro fenomenal do Irmão de Jorel. Em primeiro lugar, o único livro que eu não tenho aqui, porque eu gostei tanto desse livro que eu emprestei ele para uma amiga minha, que é o livro Seus Olhos Viram Deus, da escritora Zora Neale Hurston, que é uma escritora negra pioneira dos Estados Unidos e ela é fantástica. Ela é pioneira em várias coisas, ela foi uma das primeiras cineastas do mundo. Eu acho que ela foi, se não me engano, a primeira cineasta negra do mundo, mulher. Eu tenho o DVD dela, também tá emprestado, mas eu comprei aquele box Pioneiras do Cinema, que vem vários curtas-metragens e tudo mais, e lá tem vários curtas-metragens que ela fazia muitos estudos antropológicos, né? E Seus Olhos Viram Deus é um livro que vai contar a história de 3 amores da vida de uma personagem, né, da sua protagonista, e ela vai viver 3 amores ao longo da vida, e nós vamos ver esses 3 amores acontecendo, e é maravilhoso, e é muito bem escrito, e é um dos livros que mais me fascinou em muito tempo, que mais me prendeu, que eu mais me deliciei. Tem frases muito memoráveis que estão comigo até agora, mesmo o livro não estando aqui na minha mão. Tem uma frase que fala de que o amor é a água é o amor e ela vai tomar a forma do buraco que ela encontrar. Então, o amor é diferente entre cada pessoa, porque os buracos da terra são diferentes. Então, quando chove, a água forma o amor que tiver naquele buraco, certo? Então, o amor, ele se adapta ao lugar que ele encontra. E nem sempre é um lugar muito bom, né? Pode ser um amor muito raso, pode ser um amor muito lamacento, pode ser um amor muito grande, né? Muito profundo. Então, achei linda essa perspectiva que ela traz, só que o grande foco do livro mesmo é a personagem, sua protagonista e tudo que ela passa. E tem até elementos de drama de tribunal no livro. E eu amei, sabe? Fica essa recomendação fortíssima. É um livro um pouco difícil de encontrar, eu tive que procurar bastante para encontrar ele, só que valeu a pena cada segundo de busca. Então, galera, obrigado por assistir mais esse vídeo aqui de retrospectiva de 2023. Eu agora vou gravar mais alguns aqui que eu tenho que gravar. Vem aí na descrição tudo, tem podcast, tem livro, tem projetos, tem Letterboxd, tudo que você tiver interesse, tem canal de música. Vão aí atrás das redes sociais. Até a próxima, galera, e valeu!